dia! Vamos aguardar a Priscila Conte chegar. Bom dia! Estamos esperando a Priscila. Oi, Pri. Já te chamo aí. Pri, enquanto eu arrumo aqui, tem o aviãozinho aqui embaixo que você pode convidar pessoas no direct. Pode ir fazendo isso, eu já te convido. Oi, Lu! Vou convidar a Pri aqui, peraí. Olá! Oi, Pri, tá chiado o som, é? Tá, Muito? tá estranho, assim, tá como se fosse meio que um eco. Deixa eu ver se eu pego um outro fone aqui, peraí. Bom dia, Lulu! Vamos ver. Olá, Cirlei! Vamos lá. Tá bem Trocar o... melhor, agora parou. É, porque eu tirei, agora eu vou pôr outro, peraí. E agora? Tranquilo. Tá bom? Isso. Então, oi! Olá! Tudo bom? Que Tudo delícia ter bem? você aqui, dona Pri. Ai, eu que o diga, tô muito feliz. Ai, que bom. Então, deixa eu ver quem que tá aqui, que eu saí, eu não vi quem entrou. A Cirlei, a Lu. Oi, Bia, a Bia é responsável por eu começar a fazer vídeo. Ai, que legal! Chegou para mim e falou, escute, vai, né? E aí Começa, eu fui, faz. me encorajou. Bom, Ótimo. gente, então estamos aqui para mais uma live sobre as forças de caráter. Acho que todo mundo que está passando por aqui nos acompanha. Então, nesse início, eu nem vou falar o que que é, porque todo mundo está sabendo já. Daí, aos pouquinhos, eu vou começar a falar. Ó, minha mãe, legal. Então, a Pri é uma querida. Conheci a Pri no curso do Robin, né, do ano passado. E ela agora é mentora do curso. Eu nem sei, Pri, mas você é a mais nova aluna, né? A aluna mais Com nova de certeza. idade. E eu admiro muito você, assim, pela tua pouca idade, pela garra que você tem, pela vontade de crescer e de aprender. E aí a Pri topou meu desafio aqui, né? Eu vou tentar fixar, que eu não sei fixar, sabe? Você Na hora que sabe, Pri? você escreve ali, eu acho que ele te dá a opção de deixar fixado. Pois é, eu já tentei isso na live com a Lu e o Instagram aqui não me deu essa opção, mas vamos tentar de novo. Então a gente vai falar hoje sobre a força de caráter da perspectiva, que é uma força bem presente na Pri, e ela vai falar um pouco. Se apresente, Pri, enquanto eu tento fixar aqui. Eu tentei ali e o meu não fixa, não sei se com você como Pois é. é, o meu também não. É só clicar no negócio, né? Nos três pontinhos. O meu não Ah, tem então três pontinhos. é antes de fixar, Bia? Ai, que bom que a Bia é bem boa nessas coisas. É antes de publicar, então.
Ah, Vai então tá falando bom. de você que eu vou fixando aqui. Tá bom. Então, bom dia, gente. Eu sou a Priscila, eu sou psicóloga, recém-formada, tenho 24 anos e eu gosto muito de estudar sobre as pessoas, estudar sobre eu mesma. Fiz muito curso de autoconhecimento e já tenho PNL, tenho curso de coaching e fiz o Roubim, né? Então, sou formada na especialização de psicologia positiva pelo Roubim Instituto Brasil. E tive a honra de ser aceita no grupo de mentoria para esse ano. Então, é algo que eu gosto muito, que eu já estudo. Eu sou psicóloga clínica, atendo, fazendo os atendimentos online na medida do possível aí, né? Ajudando o pessoal de casa, todos a salvo, seguros. E, bom, a perspectiva está entre as minhas top 5 forças. E na hora que eu estava conversando com a Cíntia, a gente falou: nossa, eu acho que a perspectiva vai ser uma muito boa para falar no momento que a gente se encontra agora, né? Então, por isso estou aqui. Hum, que delícia, Pri. Ó, pessoal que tá tentando me ajudar, aí, Tá tranquilo. eu encosto meu dedo, eu fico com meu dedo ali, mas não aparece nada para mim. Não sei Então, se aqui é a também não aparece configuração do 3 pontinhos Instagram. para mim. É estranho. Então tá, mas vamos levando aí. Então a Pri já contou um pouco dela. Opa, agora ela saiu. Já fiquei, Lu, Como já fiz saiu? isso. Ah, tá aqui. Saiu tua imagem, isso. Pro- E a ideia aqui, gente, é a gente conversar sobre as forças de caráter, né, que são a espinha dorsal da psicologia positiva, e eu estou convidando especialistas em suas forças, né, nada melhor do que quem tem essa força bem desenvolvida para falar sobre ela, para a gente conversar como é que ela funciona, para a gente tirar umas ideias de como que ela pode nos ajudar também. Então a ideia aqui, Pri, é bater um papo, né? Você já acompanhou algumas, sabe que é bem Sim. tranquilo, e entender assim o que é para você a perspectiva e como que ela opera em você. Então, quando eu parei para pensar em perspectiva de primeira, sem ler definições, né, do VIA e tudo mais, era Uhum, mais como uma perspectiva de futuro. Só que quando você vai entender o que é, não é tão isso, mas também se enquadra, né? A uhum, perspectiva, então, a definição dela ali seria de conseguir ver vários pontos de vista na mesma situação e de conseguir ter a capacidade de dar conselhos, né, condizentes com as situações do momento. Então, assim, para mim, isso na minha vida como psicóloga é constante, diária, e isso na minha vida, ela se aplica em diversas formas. Bom, eu passei a semana pensando um pouquinho mais em como é a perspectiva para mim, porque ela era tão clara que eu tive até uma dificuldade em pôr em palavras. E é interessante que depois eu parei para refletir o quanto eu tenho, às vezes, sobre o uso, o desuso dela, e o quanto é algo que sempre esteve muito constante na minha vida é a tentativa de ter o controle de tudo sempre. uhum, E isso se dá muito pela perspectiva, porque eu olho todo o redor, então eu tento fazer com que tudo funcione, tudo age de acordo com o que eu estou esperando. Então a uhum. perspectiva é poder olhar ao redor, ver os diferentes pontos da situação, principalmente quando eu estou falando de um paciente, por exemplo, né? Então é tirar a pessoa do momento que ele está agora e como se fosse olhar com um drone por cima de toda a situação para ter uma visão mais ampla e assim poder ver qual caminho você vai querer seguir. Eu entendo um pouco assim na minha vida. E é engraçado, né? Porque você, antes de olhar a força, a maneira como você enxergava ela era essa perspectiva do futuro, né? De É, ter uma visão uma, ampla. talvez, uma visão mais ampla. E, na verdade, você descobriu que você tem, né, você descobriu o que é perspectiva, né, lendo sobre ela, e que ela também opera assim. E essa forma como ela opera, ela nos ajuda também nessa visão de futuro, né, porque você Com consegue certeza. ver os diferentes cenários, não só agora, né, mas também o que pode acontecer lá para frente. E isso causa um pouco de ansiedade, Pri, como que é? Ah, com certeza. Acho que tem os dois lados, né? É sempre muito bom você conseguir olhar adiante e planejar o teu hoje.
Acredito que os hábitos, eles só vão se instaurar se de fato você tem uma motivação grande, bem intrínseca e genuína por trás disso, que você está olhando à frente e vendo o quanto isso é importante no hoje e o quanto o que você espera não vai acontecer se você não começar a fazer e andar nessa direção. Mas, às vezes, a gente acaba pensando só lá no futuro e traz muita ansiedade, traz uma inquietação. E às vezes a gente pode parar para pensar, nossa, então, para eu chegar lá, eu tenho que fazer todos esses passos? Putz, né? Dá um ruim. Então, vai ali do jeito que você vai olhar para isso, trazer de volta para essa perspectiva num olhar mais atual, né? No presente, para ver tudo o que você pode fazer. Ah, então, para eu chegar lá, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Ok. E se eu fizesse assim? Ah, não, assim não vai funcionar muito bem. Ah, assim eu também não funciona tanto para mim. Porque tem isso, a perspectiva é saber o que funciona para você e saber o que às vezes não é tão bom assim. Então, por isso não tem uma resposta certa, né, para ninguém do que é o correto de se fazer. Agora eu entendo o controle, né? Porque você tem essa visão e aí como você está enxergando tudo, né? Você sabe que aí por aqui, né, vai acontecer isso. E aí quando foge do controle traz ansiedade. E é normal fugir do controle, né, Pri? Então Não, se eu tem uma acho que coisa que eu tô talvez aprendendo é que não há controle, mas a gente finge que tem um pouquinho. não tem, principalmente em relação ao futuro, né? Porque a gente vive no agora. Então, se a gente tem essa visão ampla e consegue conectar, né, as ideias, puxa, vai acontecer. Eu já imagino você, né? Planejei assim, vai acontecer assim. Acho que esse ano aconteceu uma coisa com você, né? Porque você ia morar Aconteceu, fora, né? eu ia morar fora e daí, bum! Desestrutura. Então, assim, juntamente com essa perspectiva, pode vir muita frustração. Então, tem que ficar bem ligado no jeito que você vai ver isso acontecendo na sua vida, usar ela pro teu melhor mesmo, né? Porque todas as forças, sim, muito uso ou sim pouco uso, vai te trazer ali alguma coisinha diferente que às vezes não seja tão agradável. Então, tentar encontrar o equilíbrio mesmo da perspectiva, porque, olha, foram muitas vezes que eu fiquei bem frustrada, o que eu planejei muito estritamente, o que eu queria atingir, que não dependia só de mim. Isso é um outro ponto bem importante, assim. Por exemplo, uma pandemia não dependeu da minha vontade, né? Então, de conseguir usar a flexibilidade aí. Eu estou escrevendo, assim, às vezes eu dou uma viradinha para o lado, porque eu gosto de pegar as ideias principais, assim, para depois fazer um resuminho. Ótimo. Então, aqui, você falou, olha que importante, né? Essa coisa da flexibilidade. Então, você ter a perspectiva. Engraçado, porque a perspectiva, ela parece uma. A Elma e a Nath chegaram aqui Bom também, dia! o CIP prestigiando. E ela parece uma força que te traz uma certa flexibilidade, justamente por você não ficar fixado e fechado num olhar só, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você tem isso, você tem o controle, né? Então, essa questão de você equilibrar a força, né? Como qualquer outra força que a gente está falando aqui, que a gente precisa ter ela em equilíbrio, é importante. Então, a gente costuma dizer aqui que a gente tem uma força e nós nos apaixonamos por ela e queremos usar cada vez mais. E não está errado isso, né? Sim. O problema é você só explorar aquela força e querer usar todo o potencial dela e aí acaba que você... isso que você comentou, né? Acabou, no caso da perspectiva, às vezes foge do controle, causa ansiedade, dá uma certa inflexibilidade. Sim. Mas eu acho muito... perspectiva... Pode ir. Pode falar. Não, que tem que ter justamente uma maleabilidade dela, né? Então, assim, ver o todo, saber que não é possível controlar o todo e controlar aquilo que pode ser feito, né? E, de fato, acontecer. Porque acredito, para mim, né, que já que ela é super forte na minha pessoa, a falta de perspectiva é uma coisa que me incomoda muito nas pessoas. Que comigo vem junto que uma falta de ambição, não ter perspectiva. E se você não luta por um goal futuro, se você não tem um propósito,
sabe? É algo que sempre me pegou muito e até em amizades, coisas assim, era algo que me trazia até um desconforto, assim, porque é muito, muito forte em mim. Então, assim, Uhum. acredito que tem que ter essa maleabilidade. Então, eu sei o que eu quero. Para quem não sabe ainda o que é terapia, curso, autoconhecimento, vamos lá, pessoal, é muito importante saber. Então, saber o que quer, saber o que tem que fazer para chegar lá e fazer acontecer. Então, daí no meio vai entrar essa Uhum. perspectiva, né, de parar e planejar e ser flexível, ser maleável consigo mesmo, para que você consiga, né, fazer às vezes alguns outros caminhos e perceber sempre se aquele ponto que você quer chegar de fato é condizente com a tua vida agora, porque a nossa vida muda e tá tudo bem, tá lindo. Tá tudo bem. Esse tá tudo bem é ótimo, né? Nossa, quantas vezes eu falo pra mim mesma, não, calma, tá tudo bem. Tá Já tudo deu ótimo. certo, vamos. Ó, a Cirlei falou que também incomoda. Incomoda o que, Cirlei? Depois põe aí. Você falou uma coisa, Pri, que a gente também comentou aqui, que é importante falar das forças, né? Quando a gente tem uma força, assim, a gente às vezes não entende que o outro não é que não tem, né? A gente deixar claro que a gente tem todas, né? Sim. Mas que o outro não pratica essa força, né? E aí, às vezes, a gente se torna um pouco intolerante em relação ao outro, que tem essas diferenças. Então, a ideia de trabalhar com as forças é você conhecer super bem as suas e saber colocar elas no mundo, mas também entender que o outro também tem a sua força, que talvez não seja Sim, a mesma que a tua, né? sim. Então, e tentar ter esse olhar para o outro. Quem não conhece as forças de caráter aqui, vocês pensem assim em qualidades, talentos que vocês têm, né? Uhum. Coisas que vocês consideram importantes assim para viver a vida, né? Para se comportar na vida, para sentir a vida. Então, criatividade, generosidade, curiosidade, perspectiva, enfim, pense em alguma qualidade sua que ela é super forte, que as pessoas até te reconhecem por ela, e aí trabalhe com isso, né? E aí, ai, desculpa, essa questão da intolerância, né, que eu estava falando. Conhecer a força do outro, né? Então, se eu tenho isso de bom e isso me ajuda na vida, o que o outro tem de bom e como que eu posso valorizar essas qualidades no outro, né? A gente falou aqui sobre a apreciação da beleza com a Yaroslav e com a Nath ontem sobre a generosidade, e falamos bem isso, né? De você apreciar o outro, que é uma das características dessas duas forças também. Apreciar o que o outro tem de bom e não criticar o que ele não tem, né? É, Mas é normal fundamental. esse tipo de intolerância. E a Cirlei falou que é realmente intolerância em relação às pessoas, né? O que a Lu tá falando aqui? A Vai Lucy foi. deixá-la. Que pena que a Lu se foi. Mas tudo bem. A Lu vai fazer a meditação da Megan agora, Ah, é. que é o horarinho dela. Então, precisamos ser tolerantes, reconhecer a força do outro, reconhecer em nós, equilibrar em nós, né? Isso falando no geral de todas as Uhum. forças. Em relação à perspectiva, eu vejo também, né, Pri, que a perspectiva ela nos ajuda nos nossos relacionamentos, né? Porque a gente consegue, como você falou ali no início, né? Você consegue aconselhar uma pessoa, não é à toa que você está aí como psicóloga, né, Pri? Que você consegue enxergar além, né? É um ponto, não é somente um ponto de vista de uma pessoa que está de fora, mas é um Uhum. ponto de vista de alguém que tem essa perspectiva, né? De enxergar além daquilo que a pessoa está te trazendo. Isso é muito Sim, legal, né? sim. Eles falam ali no Via de você estar numa floresta e você enxergar as árvores. Eu não sei mais o que eles colocaram, mas enxergar as árvores e as flores, ou as árvores do céu, sei lá como é É, que tá lá, né? enxergar tipo, o todo, é o macro e o micro ao mesmo tempo, né? É, Você o conseguir macro e o dar micro. esse zoom e voltar e pensar, mas ui.
Travou. Fui eu, será? Ou foi Acho que você? sim. Não, aqui tá tranquilo. Tá. Então, o Mas pessoal voltou, eu acho, né? acho que é Diga, Pri. justamente. E eu pensei muito num princípio da PNL, que eu acho que se enquadra muito isso, que é mapa não é território, né? Que a tua Uhum, verdade não é a verdade para todo mundo. O que você pode acreditar com a maior convicção do universo pode não ser a mesma coisa que a outra pessoa está pensando. E tá tudo bem, é só um ponto de vista, né? A barra de Axis também fala isso, é só um ponto de vista. Tenta mudar de ponto de vista quando você acha que está muito certo ou que você está se frustrando muito com a mesma coisa e ver só isso, né? Não, tá tudo bem, é só o ponto de vista do outro. Então, né, assim como eu tenho às vezes a capacidade de ver vários pontos de vista, eu também me frustro quando às vezes não é o mesmo que eu queria que fosse naquele momento. uhum, E tá tudo uhum. certo, é só o ponto do outro. Eu não preciso estar de acordo com o que ele pensa, mas é ter o respeito, ter a empatia, compreender que para ele aquilo tá certo. E ok, né? E ok, às vezes explicar algo que você acredita, né, trazer fatos, mas é só se tá bem para ele, tá tudo certo. Não precisa sair querendo mudar o mundo inteiro, porque se tem uma coisa que aprendi com a psicologia é que a gente só consegue ajudar o outro se ele quiser ajuda. Uhum. E olha que se falou, uma certa incoerência aí até da perspectiva, né? Total. Ao mesmo Uhum. tempo que você tem, assim, a visão já, que parece que eu entendo que às vezes eu tenho isso, né? Ela não está entre as minhas top 5, mas às vezes eu tenho essa coisa de você conseguir enxergar, que eu acho que isso vem também da criatividade, que é a minha Uhum. força, você enxergar o todo, enxergar, começar a juntar as peças e já ver o cenário completo ali, e de repente chega alguém e diz, não, não é isso, né? E aí a abertura. Só que a perspectiva, ela também pode me ajudar na criatividade, porque daí ela nos permite enxergar também e aceitar o ponto de vista do outro, ao mesmo tempo que ela Sim. que você já tem tudo direitinho na tua cabeça, mas você pode usar. E aí que é legal de trazer, né, os diferentes usos da força, porque às vezes Uhum. você está usando essa força numa determinada área da tua vida e de um jeito. E aí Uhum. quando você começa a descobrir sobre ela e a conversar sobre ela, que nem a gente falou ontem com a Nath, já conto o exemplo, aí você começa a aprender, opa, eu posso usar ela sim, eu tenho essa força, por que, que eu não faço isso, né? Uhum. Então, nessa questão da perspectiva é isso, aceitar o ponto de vista do outro, né? Que seria uma Muito. forma de uso. Ontem, quando a gente falou sobre a generosidade, a gente trouxe a generosidade consigo mesmo, né? Então, a Nath, que é uma pessoa super generosa com os outros, está começando a aprender a ser consigo. Então é Sim. normal que essa força acabe falhando, mas o legal é que quando a gente descobre, né, o que que ela é e o potencial que ela tem, aí a gente enxerga, puxa, não, está faltando, né, perspectiva Uhum. aqui, peraí, deixa eu trazer isso que é forte em mim e para poder lidar com essa situação, né? Opa, né, eu estou direcionando muito a criatividade, por exemplo, no meu caso, para o trabalho. Uhum. Então, eu vou pegar a criatividade e vou trazer para casa para poder ter momentos diferentes com os meus filhos, Uhum. por causa dessa rotina louca que a gente está vivendo, né? Sim. Legal isso, adorei. Eu tenho o mesmo exemplo, então. A minha perspectiva, ela se dá muito, então, nos relacionamentos, na clínica, ela se dá muito na minha Uhum, perspectiva de futuro, então, pra mim, assim, eu conseguir imaginar onde eu estarei daqui a 20 anos é muito claro pra mim. Daqui a 20, daqui a 10, daqui a 5, é sempre muito claro, sempre fui instigada, tenho mãe psicóloga, então, assim, sempre fui muito instigada a fazer esse tipo de reflexão sobre a minha vida. Mas daí eu me cobro muito, porque eu quero fazer acontecer. Então daí sim. pega, daí a minha perseverança também é uma das forças super altas. A minha integridade é uma das minhas primeiras forças, então isso acaba pegando muito. Então assim, eu já percebi esse comportamento de tentar controlar o mundo é sempre isso o meu maior problema. Em toda a terapia que eu já fiz na minha vida é a tentativa de controle exacerbado, que daí me gera muita frustração. Então, o que que foi o que eu fiz na psicologia positiva no passado, né? Que a gente tinha o trabalho final para apresentar. Eu escolhi olhar para isso e eu estudei a fundo o auto-perdão. Porque quando as coisas não saíam como eu planejava, dá-lhe autocompaixão e dá-lhe auto-perdão.
Então, assim, Uhum. coloquei na minha vida, coloquei nos hábitos diários, momentos de afirmações positivas, de me olhar no espelho e falar, tá tudo bem, você tá fazendo o melhor, o seu melhor basta. Isso já vale, isso já é importante e aprender a flexibilizar. Então, como, por Uhum. exemplo, o perdão é uma força que estava muito embaixo na minha vida. E daí, com esse movimento de eu tentar todos os dias aprimorá-lo, ele foi subindo de casinhas. Então, em 6 meses, eu consegui subir ele em 5 casinhas do Via, o que foi uau, muito legal para mim. Até Que achei legal. super interessante que hoje a live com o Henrique vai ser sobre o perdão, né? Tô muito, Aham. muito animada em ver também. Que é isso, assim, a gente pode aproveitar uma força nossa e olhar, né, para ela, porque sim, tem muitos lados positivos, assim como tem coisas que eu não gostava tanto, e escolher uma outra para me ajudar a ser melhor nessa. Ou a crescer outra, que eu acho muito legal isso, é em manter e crescer as forças, né? Isso é muito, Uhum. muito legal. Muito legal, Pri. Você falou, é o básico, né, das forças. Use as tuas forças muito, as 5, né, as mais desenvolvidas, mas também use elas para ajudar as outras a crescerem. E foi isso que Uhum. você fez. Super legal. A Bia aqui está falando que isso muda com o tempo, né? Com certeza. Toda, né, todo e qualquer hábito ou depois a gente passa, Bia, depois eu te passo onde é que vai ser a live do Henrique Bueno. Depois a gente passa o link para você. Mas todo e qualquer hábito, ou qualquer prática que você vai fazer na tua vida e que você não está acostumado, qualquer mudança que você quer promover é com o tempo, né? É com o tempo, é com a persistência, é fazendo Uhum. todo dia um pouquinho. Mas com as forças, assim, o que eu tenho percebido é conhecer a sua força muito bem, né? Explorar ela de tudo quanto é jeito, entender como é que ela funciona. Aqui é o fone que está me incomodando, tá, gente? Entender como é que ela funciona. é, Aí começar a observar essa força no outro, né? Um movimento Uhum. assim gradativo, para Sim. aí começar a se observar, a observar muito, gente, tanto no outro quanto em você, né? Qualquer coisa que a gente queira fazer de mudança, autoobservação é muito poderosa para isso, né? Um Fundamental. diário, as forças de caráter têm vários exercícios, né? Um deles é o Uhum. diário das forças. De você todo dia ir lá e falar que forças que eu usei hoje, como foi para mim, como eu me senti. E aí você vai aprendendo, né? Aos pouquinhos. Sim. E E é acho, super legal. acho interessante falar também que as forças, sim, elas mudam ao longo do tempo, às vezes mesmo sem a gente pôr uma energia de fato nelas. Uhum, Então, algo que a gente exatamente. comentou durante a imersão foi que eu, que sou mais nova, tenho muitas forças de coragem mais exacerbadas. E as Uhum, forças mais de transcendência um pouco mais para baixo durante o meu via, porque é de fato que eu acabo colocando mais energia, né? Então, sim. por exemplo, eu estava fazendo meu TCC, então todas as forças ali estavam mais para cima focadas nisso, e daí a apreciação da beleza, até o amor estava mais embaixo. Então eles vão subindo conforme o teu tempo de vida. A gente já consegue perceber bastante a diferença em quem já está fazendo um movimento um pouco mais espiritualizado, quem já está um pouco mais acalmando. Com certeza, se a gente fosse fazer agora na quarentena, vai mudar. Nossa, eu fiz o meu, mudou. Ele trouxe umas forças assim que estavam lá no meio por causa do meu momento de vida, né? Então, tanto a idade interfere, né? Que Uhum. muito jovem tem essa característica de ter mais as forças da coragem. Quando a gente fala as forças da coragem, da transcendência, é que todas as forças elas são divididas em virtudes humanas. A força da perspectiva é da sabedoria. E aí você vai transitando mesmo ao longo da Uhum. vida, né? Quando o momento, por exemplo, esse momento de isolamento vai exigir, às vezes você até diz, não tenho perseverança, por exemplo, né? Não tenho. Primeiro, você tem, né? Como a gente falou, Uhum. você tem Todo mundo tudo. tem. E Uhum. às vezes você não precisa nem desenvolver, às vezes o momento exige. Hoje, atualmente, eu vejo pessoas que diziam que eu não sou criativo, com a criatividade lá em cima, porque o Uhum. momento está exigindo você ser criativo para ver o que as pessoas vão fazer, né?
de trabalho, tudo, então elas estão se reinventando e estão sendo. Então elas acabam vindo ou com a necessidade ou Sim, com o teu foco em desenvolver aquela força, né? sim. Por isso que eu até falei que eu achava interessante a gente trazer a perspectiva. Ó, o Manuel aí, que legal também. Ah, Manuel vai ser meu convidado da semana que vem. Vai falar Opa! sobre bravura. Legal, Melhor Manuel. pessoa do mundo para falar sobre uma bravura com amor. Sério. Legal, né? Mas então, a perspectiva durante a pandemia, por que que eu escolhi esse tema, né? Porque eu tô vendo muitas pessoas sofrendo com o momento atual e achando que ele é o todo agora. E Uhum, sim, parece uhum, que o mundo acabou, né? Então, se a gente ficar só aqui, né, dentro da tua bolha, da tua bolinha, e pensando, meu Deus, é aquilo, é aquilo, é aquilo, você vai entrar num estado péssimo. Não há bem-estar que te tire dali. Então vamos lá, pega a tua perspectiva que você estava aqui dentro e saia, né? Eu amo falar, a vida começa fora da sua zona de conforto. Amo, acho que faz muito sentido para mim. Então, assim, olha para fora, percebe o que de fato está acontecendo agora é parte da sua vida. Não é o todo. Sim, vai mudar depois. Sim, a economia mudou. Sim, não sabemos do futuro. Tá tudo bem, tá tudo certo, porém é só parte. Assim uhum. como muitos sobreviveram à guerra, que foi super traumatizante, a vida continua depois disso. A gente se adapta, adequa, se adapta, a gente muda, mas continua. Então, assim, quando tá difícil de acordar, quando tá difícil de você, de fato, conseguir fazer algo, para pensar no que você quer lá da frente, do futuro, e como você pode ser 1% melhor hoje. Trazer isso de ser 1%. Então, escolhe. Hoje você quer ser mais ativo. Ok, 1% mais ativo. O que que você pode fazer? Pode fazer 10 polichinelos? Perfeito. Né? Ou, ah, não, hoje eu quero ser um pouquinho mais produtivo. Então, tá bom, o que que você vai fazer? Né? Para não ficar só Uhum. nesse pensamento que vai até consumir a tua energia de uma forma para baixo, que vai te trazer coisas não tão agradáveis assim, sentimentos não tão felizes, né? E pensa um pouquinho diferente, pensa que é só uma parte. Poxa, sim, a morte, o medo de tudo que está acontecendo, ele é real, ele é verídico, tá todo mundo perdendo alguma coisa com isso. Você não está sozinho, né? Tá todo mundo no mesmo. Mas o que você pode fazer para sair disso diferente? Que tipo de comportamento lá no futuro você vai querer ter tirado disso? Ontem eu me Uhum. vi pensando assim, nossa, daqui a 20 anos, o que que eu vou querer ter lembrado da pandemia, né? Na hora de contar para os filhos, enfim, o que que eu vou querer ter de fato tirado disso? Vai ter eu tentar me forçar todos os dias para ser produtiva do jeito que eu imaginava e não tá conseguindo ser? Vai ter eu vendo série o dia inteiro ou vai ter vários aprendizados sobre a importância da vida, a importância das relações sociais, a importância de sair, ver pessoas que você gosta, a importância de um abraço, né? Uhum. Então, o que que a gente vai esperar disso? Tenta sair dessa bolha, né, que tá agora e ver um pouquinho de fora. Isso pode ajudar você no dia a dia, nos hábitos, na rotina, para fazer um pouco diferente. Você está descrevendo exatamente a Pri com perspectiva, né? Vendo o Uhum, momento. O sim. máximo. Adorei. E é isso mesmo, né? E uma coisa que você falou aí, a gente não está sozinho. E eu Uhum, acho que isso nos conforta, de certa forma, né? Ontem eu estava uhum. falando com uma amiga, e aí ela falando da vida dela, chega a ser até um pouco de egoísmo, né? A gente ficar pensando nas nossas tragédias, sendo que tem tanta coisa por aí, né? Uhum. Então eu pelo menos me conforto, tá todo mundo igual, né? É, eu Tá também. todo Isso mundo me igual. traz muita paz, juro. E essa perspectiva de não ter perspectiva, né? Mas usar a perspectiva justamente para enxergar essa falta de no É, futuro é muito interessante, muito legal. Você está usando uma força para lidar com a falta dela nesse é. momento, porque a gente não sabe, né? Apesar da gente ter os planos, muita coisa pode mudar, né? O mundo vai mudar a partir de Uhum. agora. Então Mas a que a gente gente tem não que ter, pode parar também, né? não pode Porque parar, e exatamente. se voltar agora? Eu penso muito Uhum. nisso. E se voltar amanhã?
eu fiz tudo que eu queria fazer durante a quarentena? Uhum, Né? O que uhum. vai faltar? E daí eu entro em desespero, porque na minha cabeça eu ainda tenho muitas coisas para fazer, porque, né, eu abraço o mundo, eu pego todos os cursos possíveis e imagináveis, mas e se acabasse amanhã? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês iam, obviamente, ficar muito felizes, né, de da gente poder voltar, e quer dizer que voltar amanhã significaria que muita coisa já entrou em ordem, que já está sob controle o número de casos, não é só voltar por voltar, tá? Se Uhum. pudesse de fato ser liberado. E aí, você ia estar feliz com o que aconteceu? Ou o que que você pode fazer de diferente agora? Né? Ainda faltou, por exemplo, fazer aquele bolo de cenoura com os filhos? Fazer o pão, que eu até falei para meu namorado, nossa, eu quero fazer um pão na quarentena. Tá bom, vamos fazer um pão. Nunca cozinhei na minha vida, mas eu queria fazer um pão. Então, né, o que que você quer fazer? Como isso pode te ajudar de alguma forma? E daí junta mais coisas da psicologia positiva, que é ter micro momentos de positividade. Então, tá Uhum. bom, o dia não tá tão legal, você não tá muito feliz hoje, o que que você pode fazer, nem que seja 5 minutos que te faça bem? Olhar o céu me acalma, por exemplo, e é uma coisa ótima, porque eu posso olhar o céu em qualquer Uhum. lugar que eu estiver. Uhum. Pri, você está trazendo uma coisa aí que é para a vida, né? Porque a gente tem que enxergar a vida dessa forma, né? Sim. A gente vai empurrando as coisas com a barriga e coisas que a gente precisa fazer ou quer fazer, né? Nós vamos empurrando até Uhum. a hora que vai acontecer um dia que você não tem mais tempo, ou não vai acontecer esse dia, ou simplesmente você não vai ter mais tempo, né? Uhum. Então, isso que você aconselhou de fazer na quarentena, que é colocar, né? Vou fazer, vou aproveitar esse tempo para fazer tudo o que eu Uhum. quero, né? Já que a gente está com tempo, a maioria de nós, pelo menos. Apesar de que tem gente que diz que está com menos tempo que antes, Sim. né? Por causa de filho, de home office, enfim. Mas mesmo assim, a gente tem uma certa flexibilidade maior, né? Uhum. Talvez nessa quarentena de horário e tal. E aí você, isso é um ensinamento para a vida, né? O que você quer fazer Sim. se o mundo acabar amanhã, por exemplo, né? Não E se a é assim, quarentena acabar o amanhã. O que mundo você quer ter pode. tido feito? O mundo, Claro. o seu mundo pode acabar amanhã. E acho isso Aham. até uma reflexão muito interessante que ninguém nunca para pensar, mas a única certeza que a gente tem de todas é que a gente vai morrer. Uhum. Quando, como, ninguém sabe. Então, assim, acho bem interessante a gente parar para pensar nas coisas que de fato a gente quer para nossa vida, porque a gente pode morrer amanhã, a gente pode morrer hoje, não se sabe. Então, acredito que muitas pessoas, né, da população em geral, agora se confrontaram um pouquinho mais com esse medo de morrer, mas eu até falaria, muda o medo para as coisas que você quer fazer. Não deixa Uhum. chegar esse Constrói, né? amanhã que você não sabe se vai chegar. Mas também não Isso. estamos falando de entregar resultados, de ser produtivo 100% do tempo, porque não é um momento. É fazer o que dá, da forma que dá, do melhor jeito que você puder. Isso basta. É você estar feliz consigo mesmo. Construir, né? Construir. Construir da forma que der. E eu acho que a melhor construção que a gente pode fazer agora é a nossa construção, né? É, se voltar para dentro, se olhar. Acho que é uma oportunidade incrível que a gente está tendo para fazer isso, né? É, Ó, a Marina aqui também, ela fala que ela vai guardar da quarentena, lembrança, tempo precioso com família, com os filhos. Mergulho interno profundo. Exatamente, né? é O que, que isso. você quer guardar de tudo Uhum. isso, né? As memórias positivas. Legal. E Pri, vamos explorar um pouquinho, eu sei que você já falou um pouco, né? Talvez até do excesso do uso dessa força. Vamos tentar falar um pouquinho sobre as outras variantes, né? Então, para quem não sabe, as forças elas se dividem em 72 forças desviantes, que a gente chama, que seria para a psicologia o nosso manual de transtornos mentais, que é gigante, ele se resume a isso para a psicologia positiva, né? Então, o que seria o mau uso dessa força? Seriam consideradas patologias. Uhum. Então, o mau uso da força da perspectiva, por exemplo, a Pri trouxe bem aqui do excesso, né? Uhum. E aí você acaba gerando ansiedade também, algo nesse sentido. E também talvez a falta de perspectiva seja. O que pode ser?
Quem Eu tem acho, falta não tem plano, né? Não constrói. O que que pode ser? O que que você chega até a acha? ser um pouco uma depressão, assim, né? Uhum. De você não ter aquilo que te motiva. Então você só tá existindo, sem talvez um propósito por trás ali Uhum. disso. E tem dias que a gente acorda assim mesmo, tudo certo. É, tem dias que você não É. quer fazer nada e ok, aproveita a tua cama, aproveita aí o friozinho e, né, seja feliz. Mas a perspectiva para nossa vida, se você também não usa ela, o egoísmo vai aumentar muito, né? Então, Uhum. você só tá olhando para o seu próprio umbigo, você não vai ser nada empático. O convívio em sociedade exige isso, né? Exige poder olhar para o outro e deixar fluida essa relação. Então, assim, uma pessoa sem nada de perspectiva não vai conseguir ter relações, sejam elas quais forem, porque vai ser uma pessoa muito centrada só nela e sem poder compreender o ao redor. Vai ser uma pessoa sem muito olhar para o futuro e fazer coisas a respeito disso. E uma pessoa que acha que tudo que faz é verdade, que tudo ela é a correta, certa. Uhum. Isso pode ser muito prejudicial mesmo. É, eles falam aqui em superficialidade, né? Viver na superficialidade, não se Uhum. aprofundar, não. E eles falam que o oposto seria uma loucura, mas eu considero o oposto da força da perspectiva, talvez uma certa rigidez, né? De Também. você ter aquele ponto de vista ali fixo, e eu acho que você trouxe um pouco disso aí, falando da falta, né, do egoísmo, É um tanto em relação. neuroticismo, assim. É, exatamente. Então a gente tem que, como a gente falou aí no início da live, buscar equilibrar essa força, né? Se você entende que Uhum. entenda como, que nem a Pri falou sobre um estado até meio depressivo, né? A depressão Uhum. é um transtorno. E você tratar isso através do olhar nas forças, né? Olhando para, poxa, se eu aumentar um pouquinho a minha perspectiva aqui, eu posso estar trabalhando para melhorar esse meu estado de tristeza, Uhum. meu estado depressivo. É a mesma coisa que a gente falou com o entusiasmo. O entusiasmo, Nossa, sim. para vocês entenderem, né, esse modelo patológico aí das forças. O entusiasmo, o excesso dele, ele pode ser uma pessoa bipolar, uma Uhum. pessoa com TDAH, né, que a gente chama dentro da psicologia, da psiquiatria. E aí você, opa, peraí, tô precisando equilibrar meu entusiasmo um pouquinho, né? E a falta de entusiasmo também é Uhum. depressão. Então é muito legal, porque você conhecendo a força, você sabe a engrenagem que deve mexer, né? Você, o teu terapeuta, o teu coach, Sim. sei lá o quê. E aí você pode melhorar esses estados de ânimo, ou parte desses transtornos, pelo menos para trazer um acalento maior, né? Não que você vai Uhum. resolver, precisa, né? Se você foi diagnosticado, você precisa tomar remédio, você precisa fazer Uhum. tratamento, não então vou trabalhar só em cima disso, né? Até porque a gente precisa de suporte. Sim. Não dá para trabalhar assim se você está em algum estado desses que eu falei, ou qualquer um outro, você precisa de um suporte. Mas sim, você pode fazer alguns ajustes, né? Por exemplo, existe a depressão, existe a tristeza. E a tristeza você pode fazer sozinho, né? Para melhorar esse estado. A ansiedade Uhum. também é uma coisa que, dependendo do grau, você Sim. também pode lidar sozinho, né? Porque um pouco de ansiedade todo mundo tem, a gente já viu que a ansiedade é bom, né? Uhum. Um pouco de ansiedade é bom, porque nos mobiliza para fazer as coisas que a gente quer. Mas eu achei, Pri, fantástico. Eu preciso aprender um pouco mais. Eu tenho essa força aí nas minhas top 10, mas eu gostei muito porque você traz a perspectiva junto com a perseverança, né? Que são duas forças Muito. suas. Uhum. E ela, nossa, aí é uma mistura bem poderosa para alcançar os Aham. objetivos, né? E acho que Super traz muito legal. que o jeito que você me apresentou no começo. Acho que é Uhum. isso, assim, essa sou eu e Guerreira. eu tenho muito na cabeça, assim, onde eu quero chegar, então o que eu tenho que fazer para chegar lá, aprender a flexibilizar. Então, assim, a criatividade é uma força baixa minha, que apesar de Uhum. ser, né, da mesma virtude ali, é uma força mais baixa. Então, aprendendo a lidar com ela. Então, até a live com a Lu
foi muito interessante para mim, porque o humor é a minha última força. Última Aham, força. E assim, quando eu vi, ai, que triste é a última. Mas daí quando você vai ver todas as outras, faz muito sentido ele ser a última, entendeu? sim, E daí eu parei pra pensar, né? O humor não é dar só ficar rindo, fazer piada, né? Mas como eu posso ser mais flexível, mais de boa comigo mesma? Então, leveza. putz, é leveza, é o humor ali pra mim seria uma leveza, não cobrar tanto. Então tá sendo muito interessante também aproveitar a quarentena para olhar para elas de uma forma geral e parar Uhum. para refletir sobre a minha vida mesma. Eu ando aplicando bastante as forças de caráter nos pacientes. Acho que está sendo um momento muito legal, né? E quando a gente traz uma pergunta muito boa do que força você usou em algum momento da sua vida que hoje você pode usar de novo e que te ajudaria a passar por isso? Nossa, vem respostas maravilhosas e vem respostas assim que talvez não era aquilo que eu tinha pensado e que é o mais legal. Que depois eu Uhum. paro, né, e fico, nossa, eu também posso aplicar ela. Então, assim, a Ótimo. generosidade consigo mesmo agora, perfeito. É isso, né? Então, todas as forças estão aí a nosso alcance, cabe a nós olhar para ela e, de fato, escolher o que que você vai querer fazer com isso. Só o conhecimento não basta, né? Tem que pôr em ação alguns princípios, mas está sendo um caminho lindo descobrir as forças e acho que a gente sempre vai ter muita coisa para olhar para elas. Afinal, podem ser 72 desviantes, Uhum. né? Tem 24 forças, mas 72 desviantes que você tem que estar o tempo inteiro meio ponderando, né? E trazendo o equilíbrio delas. Mas é incrível, assim. Eu queria trazer isso que você falou, assim, da duas coisas. Uma é que a gente tem o costume de falar que é da fraqueza, né? Mas eu não tenho isso. Então, mais uma vez aqui, a gente tem. Só que Uhum, ela tá escondidinha lá, ela tá oculta, a gente não precisou mexer, né? E ela tá uhum, lá. Mas a hora que você quiser ativar, você pode. E a outra questão, você falou sobre a criatividade e o humor, né? uhum. A criatividade você falou eu não tenho. O humor você falou que estava lá embaixo. Então você tem. É, E não, é. outra, você usando a tua perspectiva, né? Agora você falando e eu aprendendo um pouco mais sobre a perspectiva, nossa, você pode criar coisas incríveis, porque você olha, você consegue olhar, agora você precisa conectar, entende? Uhum, Você uhum. consegue olhar o todo, agora você precisa conectar o todo. É Eu super acho legal. que às vezes eu coloco na minha cabeça que uma ideia de criatividade que não necessariamente seja só ela. Que parando para Uhum. refletir assim, eu acabo inventando muita moda. Então, que cabe aí essa criatividade, mas ela é uma criatividade Sim. talvez não de artes manuais, que era o que eu tinha na minha cabeça como uma Ah, criatividade não. Eu maior, sou assim, péssima sabe? em artes manuais, Pri. Eu tenho essa força como a top one há anos, assim, e sempre. E eu sou péssima em atividades manuais. Mas quando eu me dedico, eu agora estava fazendo curso de lettering e Ai, que curso lindo. de facilitação gráfica. Saíram altos desenhos, só que eu só faço bonequinho de palitinho e casinha daquela simplesinha de criança, entende? Mas quando eu quero, eu sei que se eu me dedicasse, pode ser que eu fosse uma boa artista. Mas eu sou péssima. Eu lembro, eu quase reprovei em artes na escola. Veja que vergonha é isso, menina. Quase reprovei, fiquei para recuperação em arte, gente, porque eu não tinha o mínimo jeito. Mas aí tem o meu jeito, que é mais impulsivo, de querer fazer as coisas rápido, tal, que eu também estou dando um jeito nesse jeito. E Uhum, aí que eu acho que é isso, a falta de paciência, de ficar lá horas fazendo um negócio, eu já fazia pronto, eu já quero ver a coisa pronta. uhum. E aí eu sempre, né? E agora, quando eu vejo que eu me envolvo, que eu me engaixo, que eu me engajo, me engajo, que eu me engajo, que é a questão do flow, né? Da gente estar ali Uhum. naquele negócio e não ver o tempo passar, aí eu consigo trazer a paciência, o capricho, e vem essa questão, né? Mas a Maravilhoso. criatividade, só para te falar que onde eu menos uso é nessa parte artística. Ótimo, ó. Então você é super criativa, você sempre, né, tá Então, fazendo agora coisas parando pra diferentes e pensar, novas. coube, entendeu? Era só uma ideia que eu tinha de criatividade que não.
Não fazia É tanto esse sentido. olhar Uhum. diferente, né? Ver as coisas, que é o que você tem, que é a perspectiva, Sim. ver as coisas de forma diferente e solucionar por um outro olhar que você Uhum. tem. Então é isso, a gente tem tudo, né? É. A Nath riu aqui, acho que ela se identificou Ela comigo falou aqui eu também, também da criatividade, foi bem na hora. porque ela também tem aqui. E aqui a Nath também falou, a Nath é da Pulsar Juntos, tá? Porque eu tô falando o nome dela e não Sim. aparece Nath em lugar nenhum. Ela também falou da presença, né? A gente tem visto aqui nas nossas conversas que o mindfulness, né, trabalhar a Fundamental. atenção plena é fundamental para desenvolver as forças de caráter. Então, um dos exercícios que vocês podem adotar aí para qualquer força é a atenção plena, porque estar atento ao que você está fazendo, a essa tua força, você vai conseguir colocar ela no mundo de forma adequada, Sim. enfim, E é acho essencial. legal trazer para o pessoal aí se questionar até um pouco de tudo que está acontecendo, é o que que você faz em flow, né? O que que você não Uhum. percebe o tempo passar? O que que te traz toda essa paixão e que, nossa, já passou um tempo, nossa, nem vi, estava tão ali entretido, né? Parar para pensar justamente nas coisas que você faz assim, para trazer essa reflexão sobre quais forças que estavam usando, como foi aquilo para Isso. você, que daí às vezes a gente vai conseguindo se encontrar um pouco mais também nesses momentos e depois a gente usa a nosso favor. Seria lindo poder ficar em flow e não ficar tanto em ócio, né? Por tanto momento ali. Além de que o ócio é bem importante, mas também ponderado. Mas Uhum. acho que E o o flow é lindo. flow, para entender o flow, assim, para vocês identificarem essas tarefas, são tarefas em que você usa. Ele tem a ver com habilidade e desafio. Então, um desafio grande e uma habilidade grande. Aí você entra em flow. Desafio médio, habilidade média. Aí tem um gráficozinho assim que eu posso passar para quem quiser. Mas é isso, você tem que ter um desafio, porque o flow, você não entra em flow se a atividade não for desafiadora Uhum. e compatível com a tua habilidade. Se você tiver uma habilidade, se não tiver nenhuma habilidade e a tarefa foi super desafiadora, você Ai, vai entrar em estresse, estresse. né? Então, é preciso estar compatível e aí você vai buscando essas atividades. Opa, isso aqui é um desafio para mim, mas eu tenho conhecimento para isso, então vai ser gostoso e você se engaja na tarefa. E é perfeito essa colocação que você fez, Pri, de você entender que forças estão presentes naquele Uhum. momento em que você está super engajado, né? É aquilo que vai dar Ah, um. Quero fazer. Dá. Manda que vamos, uhum, sabe? É isso. exatamente. E Pri, a gente está nos encaminhando para o final. O que você queria falar, assim, para deixar o último recado? Para quem não tem a perspectiva, como que pode desenvolver? Não tem não, né, gente? Para quem Tá tem ela mais menos para baixo. mais para baixo ali, ou até Isso. nesse momento agora não tá pensando tanto nisso. Acho importante, né, a gente, então, no momento, faz um drone com a tua vida, se puxa, se vê de fora, se vê como uma terceira pessoa. Ou sabe quando você estava no videogame, que antes você estava dirigindo aqui, depois você vê o carrinho andando, faz esse exercício de se tirar ali do papel para olhar a tua vida de um outro ângulo, né, para ver o que que você acha de como tá indo, como tá sendo, e parar para pensar no futuro. Eu acho muito importante na hora de planejar, de fazer a tua rotina, de fazer uma agenda, de se organizar para a vida, parar para pensar nos sonhos, né? No que, Ótimo. qual é o teu auge, o que você queria fazer e traz isso, vai quebrando, vai dividindo. Então, monta uma lista com os teus sonhos, depois você vai desmembrando cada um deles. Então, vamos lá, eu quero fazer um TED Talk, é um sonho meu, eu quero fazer um TED Talk. Então, o que que eu preciso para chegar lá? Eu tenho que estudar mais, eu tenho que, né, ir em mais congresso, eu tenho que não sei o quê. Então, para você, é sempre para você isso. Começa a desmembrar e daí você vai ver na sua agenda o que você precisa fazer no hoje, no amanhã, para chegar um pouco mais perto de lá. Então, ter essa perspectiva de futuro pode ajudar a gente agora a conseguir seguir adiante. E assim, não é algo que é obrigatório você fazer todos os dias, né? Mas é algo para você pensar para eles acontecerem e não esperar o futuro, o Uhum. destino, o acaso e ficar Sim, pensando deixa a que vida me levar, né? e pensar que o ano acabou. Isso é algo que tem me incomodado tanto, Cíntia.
as pessoas falando, ai, 2020 acabou pra mim, daí eu fico, nossa, 2020 tem Meu tanta coisa Deus ainda do pra me céu. oferecer. Então desmembra tudo isso, né? E faz o teu dia a Aham. dia. Lembra do 1% melhor. Você sabe que tem uma pessoa que fez a quarentena positiva aqui, a anterior, que não era sobre as Uhum, forças, e falou sobre isso, do sonho, né? Do quanto a gente tem que prestar atenção nas nossas ações hoje. Então, às vezes a gente tem, no meu caso, por exemplo, eu tenho um monte de projeto, tenho um monte de coisa, eu nem sei qual escolher de tanta coisa que eu quero fazer, né? uhum, E eu tô aprendendo a escolher algumas coisas. E ela deu uma dica super legal que é assim, tá fazendo alguma coisa, aquilo vai te levar para o teu sonho, né? Então não uhum, só pensar, como você falou, desmembrar o sonho de lá uhum. para cá, Sim, mas ao também ver contrário. a tua ação hoje, né? E se isso tá congruente com o que você quer fazer lá na frente. Então é importante a gente saber dizer alguns nãos para a vida também, né? Uhum, E para poder ir em direção que você quer, né? Ter esse foco, mesmo quem tem essa variedade assim de coisa que nem eu e gosto e não quer abrir mão de muitas, dá uma olhada nessa variedade, hein? Dá uma garimpada para ver se todas é. elas estão te levando aonde você quer ou se você está fazendo coisa demais e não tem necessidade, né? Sim, é Disso. sobre priorizar, delegar. Isso. Gente, aprender a delegar. Eu também sofro, tá, com isso. Aprender a delegar é Uhum. lindo, é bom, você incentiva o outro. Nossa, e assim, vai te ajudar muito a conseguir ir em busca dos seus sonhos, porque a gente ainda não tem 300 horas no nosso dia, que bom, né? A gente tem que aprender a lidar com o que temos agora. Então, sempre olhar para o sonho. Eu acho isso muito importante. Eu acabei entendendo que a minha missão aqui de ser humano é ajudar as pessoas a olharem para os sonhos. Eu instigo os sonhos, sabe? Uhum. E é o que eu mais gosto de fazer, é te impulsionar a atingir os seus sonhos e a chegar lá e a viver essa felicidade do sonho. Então, pensem nisso, a perspectiva ajuda muito, 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 muito a olhar para isso. E acho que é por aí. Mensagem final, acho que é essa. Ótimo. Pri, agora veio um monte de coisa na cabeça que eu queria falar sobre sonho com você, que eu também adoro esse tema, mas não dá. A gente Fica fica para para uma uma próxima próxima. live. Eu queria que você deixasse o teu canal aí, pessoal, te seguir. Então, gente, eu tô no psi.priscilaconte, posto coisinhas ali, frases, textos, pensamentos, todos em relação à psicologia, em como ajudar as pessoas a serem ainda melhores. Como eu tinha falado antes, atendimento online está rolando com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo. E acho que está sendo fantástico para todas nós psicólogas, o tanto que as pessoas estão olhando para a saúde mental e o quanto, Uhum. né, isso vai fazer muito bem para todo mundo no futuro. Isso aí, deixa aí escrito se der tempo, Pri, se a live não acabar antes, para as pessoas poderem. É psicóloga, Priscila, é psi, Psico. né? Uhum. Tá. Então, enquanto a Pri escreve, eu quero agradecer primeiro a presença de todos vocês. Tem Uhum. muita gente que está nos acompanhando todo dia, isso é muito legal. Sei que não dá para acompanhar, às vezes, no horário, mas as pessoas estão vendo, estão comentando, assistam. Hoje a gente vai ter um horário especial com o Fernando Knaib, que é meu sócio aqui, que muitos de Sensacional. vocês conhecem. Ele vai falar sobre a força do perdão. E Pri, só tenho a agradecer porque eu amei a Eu nossa também. live, foi uma delícia e valeu mesmo, Nos tá? vemos Vamos em combinar breve. outras. Isso aí. Vamos. Beijo, gente. Beijo, Beijo, obrigada, Pri. gente. Tchau. Tchau.